hoje o assunto é para todo mundo, viu? Como é que andam as suas finanças, hein? Tá enrolado para pagar as contas no fim do mês, o cartão de crédito? É sobre isso que a gente vai falar hoje e trazendo um dado preocupante. Sabe por quê? O número de jovens endividados aqui no Espírito Santo não para de crescer. De acordo com um levantamento recente, pessoal, quase metade dos consumidores entre 18 e 29 anos admite não ter controle sobre o próprio dinheiro. Especialistas e empresários já até alertam: o problema afeta o mercado de trabalho e o padrão de consumo. O que será que está acontecendo com os jovens, hein? Por que tantos jovens capixabas estão sem controle financeiro, estão já endividados tão cedo? Vamos entender os motivos e se existe saída, quais os caminhos para mudar esse cenário? Deixa eu conversar aqui com o Leonardo Rodan, consultor financeiro, nosso amigo, mais uma vez aqui no Tribuna Amanhã. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Bruna. Bom dia a todo mundo que está assistindo o Tribuna Amanhã. O que está acontecendo, Leonardo? A gente fala de uma faixa etária, 18 e 29 anos. Tem gente nessa idade que já está procurando casa própria, tem gente que quer comprar o primeiro carro, o primeiro apartamento. Mas muitos jovens não estão conseguindo nem pagar o próprio cartão de crédito no fim de mês. Por que isso? Infelizmente, Bruna, muita gente hoje está sendo envolvida pelo consumo, né? A gente hoje tem as redes sociais que estão empurrando a gente para consumir cada vez mais e o jovem não está fora disso. O jovem está aí para poder curtir a vida, ele quer hoje, o jovem dessa geração Z que a gente chama, né? Ele quer curtir a vida, ele quer curtir o hoje, ele não está pensando muito no amanhã. E esse é que é um dos problemas. Exatamente. O problema não é consumir, o problema é que a gente não tá habituado. Quando a gente é jovem, não aprende muitas coisas para poder entender como consumir, né? A gente aprende na escola, geralmente eu falo isso, a gente aprende na escola matemática, a gente não aprende educação financeira. Então, por isso que é difícil hoje para o jovem, ele às vezes entrar no mercado de trabalho, ter o primeiro salário e depois disso ele passa a consumir sem ter noção de como o prejuízo do consumo excessivo pode dar para ele num futuro muito próximo. Cartão de crédito para essa geração também é um grande problema ou esse consumo aí mais imediato, a geração do Pix, que vai passando aí Pix direto? Não é só o grande problema, como é o principal problema. O cartão de crédito, a gente sabe que no Brasil as taxas de juros do cartão de crédito são as maiores que nós temos, né? E infelizmente hoje o crédito está muito fácil, né? Hoje qualquer jovem entra num aplicativo de banco desse, banco digital, e daqui a pouco ele já tá sendo ofertado a ele um cartão de crédito, um empréstimo pessoal, e isso vai dando ao jovem aquela possibilidade do consumo ainda daquele dinheiro que não é dele, né? Porque, na verdade, o cartão de crédito é um crédito que está sendo liberado, o empréstimo pessoal é um valor que está sendo liberado pelo banco para você, mas esse dinheiro não é seu, o dinheiro é do banco, é da empresa financeira, e que se você não tiver cuidado, você vai utilizar esse dinheiro sem estar realmente sabendo como estão as suas finanças, quanto está o quanto você está ganhando, para você saber se realmente você pode usar esse dinheiro de acordo com a sua renda que você está recebendo. E olha, Leonardo, você que está em casa também, a gente tem um exemplo desse endividamento na prática. Um amigo do Tribuna Amanhã, que preferiu, claro, não se identificar, ele está tentando reorganizar as contas ainda, depois de passar por um período de descontrole financeiro, né? Essa questão do descontrole, de querer comprar as coisas ali de imediato. Ele chegou a dever R$20 mil. Vamos ver o relato dele, roda aí. Eu endividei bastante desde a época da pandemia por conta de cartão de crédito. Na pandemia eu tinha uma pequena empresa que quando estourou o lockdown tive alguns problemas financeiros e comecei a usar do cartão de crédito para poder pagar as contas, inclusive condomínio, aluguel, IPTU, contas assim, eu colocava tudo no cartão de crédito e comecei a me endividar porque eu estava pagando apenas fazendo o pagamento mínimo do cartão, foi virando uma bola de neve, cheguei a me endividar no valor de aproximadamente R$20 mil. Já cheguei a pegar dinheiro emprestado com minha mãe, cheguei a pegar dinheiro emprestado com familiares e muitas das vezes o mês não fechava, então a dívida sempre eu ia empurrando. Acabou que agora nesse ano de 2025 as coisas começaram a melhorar, estou mais otimista, acredito muito que 2026 vai ser melhor, onde
eu consiga estar resolvendo esse problema do cartão de crédito que eu estou empurrando até hoje. Pois é, obrigada aí pelo depoimento, meu amigo. A dívida do cartão de crédito, a dívida no geral, ela é a longo prazo, é isso que as pessoas não entendem, né? Viu? Ele falando, fui jogando para frente, está endividado agora, mas quando você vai ver, nos próximos anos, você está com as parcelas ali para pagar, né? Exatamente porque geralmente a parcela, ela começa pequena. E os juros, e aí infelizmente a pessoa que prestou depoimento ali, ela falou que ela caiu numa bola de neve porque ela só foi pagando o mínimo do cartão. Nossa, né? Isso é perigoso, e né, Leonardo? Demais, porque aí na época que ele entrou, inclusive, nesse endividamento, era juros sobre juros. Hoje ainda tem um estancamento do crédito rotativo, né? Mas na época não se tinha. Então você acaba entrando realmente nessa bola de neve. E aí a dívida só foi aumentando até chegar nesse limite que a pessoa falou de R$20 mil, né? É uma realidade ainda muito grande para muitos brasileiros, muito capixaba está sofrendo com isso e os jovens também estão passando por isso. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que perceber é que realmente ela está endividada, ela tem que assumir a dívida. Porque muita gente, ela às vezes nega que ela está endividada, né? Ela fala, ou então deixa para depois, eu não deixa, uma hora eu vou cuidar disso. E esse uma hora vai cuidar, o tempo vai ajudando mais as taxas de juros a aumentar. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar que a gente tem que realmente estancar esse problema e, primeira coisa também, parar de fazer dívida. Para de consumir. Para de consumir durante um tempo. Black Friday está aí, quem está com dívida não compra na Black Friday. Exatamente, porque mesmo que seja tentador, é um valorzinho pequeno, uma parcelinha pequena, não vale a pena, gente, porque você vai continuar sendo endividado. Então, não adianta a gente querer apagar um incêndio jogando mais gasolina, tá? Então, o que a gente tem que fazer? É literalmente se conscientizar da dívida, anota todas essas dívidas, vê as taxas de juros, entenda como é que funciona esse crédito que você recebeu, que está te deixando endividado. Então é importante que você tenha noção disso e, principalmente, negocie essa dívida, porque hoje em dia a gente tem muitos feirões, né? Você falou sobre a questão dos feirões, daqui a pouco a gente vai entrar falando sobre isso também. Então é importante você ter noção da sua dívida, o quanto isso está prejudicando a sua finança, somar aquilo que você recebe e efetivamente aquilo que você pode pagar. E, infelizmente, muita gente tem deixado de comer e ter como pagar as contas essenciais porque ela está nesse endividamento e está sofrendo muito por isso, principalmente na saúde psicológica. É verdade, isso tem consequências, né, para a vida inteira. Feirão de renegociação de dívida é uma boa opção para essa pessoa que está assistindo a gente, que está aí endividado? Hoje em dia é uma das melhores opções, Bruna, porque além de ter o feirão onde eles entenderem todas as suas dívidas, você também passa a saber quanto você tem para poder gastar e o quanto isso vai favorecer, o quanto aquela negociação vai favorecer a sua renda, né? Porque a partir do motivo, a partir da situação em que você percebe, sabe o quanto você pode ter de despesa, isso fica mais fácil para você entender como é que vão ser os próximos meses. E aí você começa a ter noção de quando você vai efetivamente se liberar dessa dívida, né? E aí primeiro a gente tem que realmente somar todas as despesas, todas as dívidas que você tem, procurar um feirão para negociar todas as despesas. E começa, uma dica bacana, começa pela que tem a maior taxa de juros, tá? Porque é essa que provavelmente vai virar uma bola de neve maior e é essa que vai te prejudicar muito mais do que as outras menores. Bom, Leonardo falou que o feirão de renegociação é uma boa opção. Bora para um, então? Sim, vamos lá? Vamos lá. Ao vivo, tá rolando aqui em Vitória um mutirão de negociação de dívidas. Eric já tá por lá. Bom dia para você, Eric. Leonardo, Eric, quem tá em casa, para a gente ter uma noção. Desde segunda-feira, né, Eric? Quando começou o mutirão, quase 300 atendimentos foram realizados. Cerca de 50% desses atendimentos resultaram em acordo. Ó, que coisa boa, mas é muita gente que está procurando esse feirão, né, Eric? Muita gente endividada que não deu conta das contas aí no fim do mês, né? Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Bruna Maria. Bom dia para os convidados no estúdio e também para todo mundo que está ligado no Tribuna Manhã desta quarta-feira. Isso que você falou, tá todo mundo com a corda no pescoço, não tá fácil mesmo. Por isso, esses mutirões para renegociação de dívidas são excelentes para quem quer tirar o nome do vermelho e voltar a limpar a sua ficha aí, junto com o Serasa, o SPC e outras operadoras de crédito, enfim. E aqui no Procon de Vitória, que funciona na Casa do Cidadão em Maruípe, a situação está assim.
senhas sendo distribuídas a partir das 8 horas da manhã até as 4 da tarde. E atendimentos acontecendo de 9 da manhã até as 5 da tarde. Um mutirão que começou na última segunda-feira, como você bem disse, com 300 atendimentos já realizados e 50% das dívidas negociadas até o momento. É porque o cidadão ele chega aqui e ouve a proposta, seja da financeira, da operadora de crédito, da loja, que seja, que for, e aí decide se cabe ou não em seu orçamento. Claro, porque a pessoa quer renegociar a dívida e não fazer uma nova. Então, para ter acesso a esse mutirão, basta vir aqui com o documento de identificação, o RG e o CPF, preferencialmente, porque a partir do CPF, os funcionários que estão aqui para atender conseguem localizar, identificar quais são as dívidas que estão em seu nome. Mas se tiver um documento, um e-mail, uma conversa de aplicativos de mensagem com os credores, também ajuda, basta trazer. Aí serão apresentadas as condições para você parcelar e renegociar sua dívida e, enfim, conseguir tirar a corda do pescoço. A gente sabe que não está fácil. A gente viu aí 47% da geração Z, 47% das pessoas endividadas, segundo o SPC e a Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas, apontam que são da geração G, né? Aquela geração Z, aquela galera que abaixo dos 30 anos, que não consegue mais saber o que fazer, geralmente com cartões de crédito ou cheque especial. Se o seu problema é esse, só vir aqui para o Procon de Vitória, na Casa do Cidadão, em Maruípe. Lembrando, distribuição de senhas começa às 8 horas e vai até às 4. O atendimento para renegociar as dívidas efetivamente começa às 9 da manhã e vai até às 5 da tarde. Esse mutirão se estende até a sexta-feira agora, dia 14 de novembro. Então, se a situação está complicada, você quer terminar esse ano de 2025 com as contas um pouco mais aliviadas, conseguindo pagar tudo de forma parcelada, é só vir aqui para a Casa do Cidadão. Traga esses documentos, RG, CPF e possivelmente alguma coisa que comprove a sua dívida com o seu credor. E aí você negocia, se ficar bom para você, você fecha acordo e então vai pagar parcelado, vai tirar o nome do vermelho, vai ficar tudo azul e chega nesse período, né, de festas de final de ano, todo mundo quer estar com a consciência tranquila. Imagino que essa seja a situação de muitas pessoas. Então devolvo para você, Bruna Maria, no estúdio do Tribuna Amanhã. E é isso, Casa do Cidadão, até sexta-feira, às 5 horas da tarde, renegociação de dívidas. Obrigada, Érica, a gente está vendo ali tudo preparado, né? As senhas já começaram a ser distribuídas, os atendimentos vão começar daqui a pouquinho, 10 minutinhos, 9 horas da manhã. E é uma oportunidade muito interessante para quem tem esse problema, quer fechar o ano ali mais tranquilo. Érica, obrigada pelas informações. Leonardo, quando a gente vê esses feirões, assim, sabe o que me passa na cabeça? A gente estava até conversando aqui agora. Muita gente que assume a dívida e fala assim, não, tranquilo, em 5 anos vai caducar. Mas não é bem assim que a gente tem que pensar, né? Não, de jeito nenhum, até porque o que caduca é a negativação do nome. Seu nome deixa de ficar negativo, mas a dívida ela permanece. Se a empresa quiser, inclusive, entrar judicialmente contra você, ela pode entrar, e aí é um processo pior, é uma negativação pior, e você pode sofrer consequências um pouco mais sérias do que isso. E aí, inclusive, vai envolver o seu CPF, em outras formas também de consumo que você pode deixar de ter. Então, é melhor você entrar numa situação dessa de renegociar as dívidas, procura um feirão desse com todas as suas dívidas. Primeira coisa também, a gente estava conversando aqui antes, assuma a sua dívida, né? Muita gente tem vergonha da dívida e o importante não é você ter vergonha, é você assumir que você tem para você querer resolver. Porque o mais importante de você resolver é você primeiro querer resolver. E isso faz parte da negociação, assuma suas contas, veja quantas despesas você tenha, assuma suas parcelas, veja quanto você está recebendo. De repente você precisa arranjar uma outra fonte de renda para te ajudar a pagar as suas dívidas. Então, pense melhor como é que está a sua vida financeira para você criar uma solução e é a melhor solução para a sua vida. Porque a dos outros é dos outros e a sua é você, que dói em você, porque é exatamente em cima dos problemas que você tem que você vai criar as soluções. Com certeza. Leonardo, jovens que moram com os pais e que deveriam, né, tem mais essa facilidade de guardar dinheiro, que trabalham fora, não estão conseguindo fazer isso. Que dica que a gente pode dar para esses jovens e também para os pais que estão ligadinhos aqui no Tribuna Amanhã? O que de repente esses pais podem fazer para esses jovens que ainda moram em casa, como uma maneira de guardar dinheiro, um investimento ali
mais baixo, para ter uma garantia, para ter uma segurança? Gente, educação financeira é o básico que a gente deveria aprender na escola, mas infelizmente a gente não aprende isso. E os nossos pais, ou nós como pais, nós também temos que ensinar isso para os nossos filhos, mesmo a gente não tendo aprendido. Então, uma dica básica para a gente ter também é a gente dividir a nossa renda, né? Então, você pode pegar 50% do que você recebe e deixa para os gastos essenciais, aquilo que você precisa efetivamente pagar, uma conta de energia, um aluguel, uma conta de telefone. Os outros 20% você pode também utilizar para uma outra despesa que não seja tão essencial, como de repente comprar uma roupa ou fazer algum tipo de saída mesmo, aquelas despesas de rotina que a gente tem. E agora o mais bacana é você pegar 30% da sua renda e aí sim você guardar isso de alguma forma, ou que seja numa poupança hoje, ou num investimento que você tenha segurança, né? E o importante é você criar o hábito de guardar, o hábito de poupar, que é um outro hábito que também o brasileiro ele não aprendeu ainda. O hábito de guardar dinheiro, o hábito de poupar dinheiro, mesmo que seja na poupança, não é o melhor investimento em termos de retorno financeiro, mas é lá que a gente aprende a poupar, é lá que a gente aprende a ter sempre o retorno financeiro daquilo e a gente vai aprendendo várias coisinhas exatamente com essas dicas que a gente pode fazer dentro de casa. Anotar todas as despesas, quanto você ganha, quanto você gasta, para você no final das contas sobrar esse dinheiro. E, Bruna, sobrar dinheiro, gente, trabalhar com dinheiro tem que ser liberdade. Né? Para a gente ter dinheiro e saber trabalhar a nossa finança é para trazer a liberdade para a gente. Então, com a liberdade, a gente consegue viajar, a gente consegue estudar, a gente consegue realizar os nossos sonhos e é com a educação financeira, com base em toda em como a gente trabalha as nossas finanças dentro de casa, é que a gente vai conseguir os nossos objetivos futuros. Com certeza, Leonardo. Muitos jovens falam que hoje as coisas estão mais difíceis do que para os nossos pais. Então, para você dar entrada ali no financiamento do primeiro apartamento, comprar o primeiro carro, a gente está vivendo um momento de juros altos aí. E aí tem a pergunta da Eduarda. Eduarda é de Itapuã, Vila Velha, e ela falou: tenho 24 anos, moro sozinha de aluguel, trabalho, pago minhas contas e não tenho dívidas, mas tenho o sonho da casa própria, de dar entrada num apartamento. Esse seria um bom momento? Não tenho nenhuma dívida. O importante, Eduarda, é você ter noção do que está sobrando na sua conta, né? Então é importante que você tenha, se você trabalhar essa tabelinha nesse formato de guardar 30%, quanto é 30% hoje do que você ganha, né? E aí você também, qual é o valor do imóvel que você quer conquistar? Muita gente hoje entra nessa situação de adquirir um imóvel com base na parcela do imóvel. Você vê a parcela ali, opa, você vê às vezes uma parcela que cabe, é uma parcela que é pequenininha, cabe no meu orçamento, mas não é só isso que é um investimento de um financiamento de imóvel. Às vezes você tem intermediárias, você tem o valor da entrega das chaves se você comprar numa planta, ou você tem um tipo de financiamento que ao longo do tempo você vai ter que pagar algum valor a mais relacionado àquilo. Então você tem que saber, conhecer como vai ser essa linha de financiamento para saber se essa linha vai caber no seu orçamento futuro, porque hoje ele pode até caber, mas com relação às taxas de juros, às vezes até a parcela ela vai aumentando e se o seu salário, se o que você recebe não for aumentando na mesma proporção, você pode se endividar lá na frente e essa dívida é uma dívida muito alta. Infelizmente, dívidas de imóveis, dívida de veículo, financiamentos, são valores muito altos. Então, se a gente não se preparar e não se estruturar, não só no presente, mas como no futuro também, a gente pode se enrolar lá na frente. Então, veja quanto você recebe hoje, Bruna, vê se realmente cabe isso no seu orçamento e estude esse financiamento que você quer fazer, principalmente as taxas de juros ou outras intermediárias que vão ser cobradas lá na frente. Essa impressão que os jovens têm de que está mais difícil agora, é uma impressão verdadeira, assim? A gente pode dizer que está mais difícil agora mesmo ou é o hábito de consumo mesmo que precisa mudar? Na verdade, é a educação financeira. Se você não conhece as suas finanças, você não sabe quanto você ganha e de que forma você distribui e você gasta o seu dinheiro,
tudo vai ficar mais difícil, né? Se você sempre viver no limite do que eu ganho e o que eu gasto, você não está poupando. Então, como é que você vai entrar numa linha de financiamento se atualmente você não consegue poupar, né? Então, o que a gente tem que trabalhar é exatamente como é que está a distribuição das minhas despesas, o quanto eu estou ganhando hoje. E outra coisa também, Bruno, é bacana, é a pessoa conhecer o seu estilo de vida, né? Porque às vezes a pessoa quer ir para balada, quer comprar uma roupa nova, está sempre querendo estar com uma coisa bonita, um perfume bonito e tudo, mas não está sobrando. Então, eu quero ter um imóvel, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma coisa mais cara. Tá, mas como é que está o meu consumo hoje? Se a gente não mudar essa mentalidade, dificilmente você vai conquistar alguma coisa no futuro. Às vezes, muita gente me procura com relação a viagens. Hoje também está em moda muito fazer viagens no Brasil, viagens para fora, e entra na mesma situação. De que forma hoje você está distribuindo a sua renda, né? Com o que você está gastando? Às vezes um aplicativo pequeno de música, alguma coisa que um dinheiro está indo embora. Streaming, um lanche no final de semana, uma compra num shopping, e isso está, de repente, fazendo seu dinheiro ir embora, né? E é isso que você precisa entender. Conheça as suas finanças para saber de que forma hoje você pode trabalhar, como você vai guardar esse dinheiro, e aí sim você pode começar a planejar o seu futuro, as suas viagens, ou o que você quer comprar de um bem maior, baseado no que você está ganhando hoje. E, claro, prevendo uma possibilidade de ganho maior no futuro também. Chegou uma pergunta aqui interessante do Renan Paz, ele é de Marechal Floriano. Ele quer saber o seguinte: vale a pena fazer um empréstimo para quitar dívidas mais caras, como o cartão de crédito? Por exemplo, só em um eu devo R$8.000. Obrigada pela pergunta, Renan. Renan, vale a pena? Renan, depende muito, realmente, se você já citou mais ou menos, lógico que a gente não sabe detalhes desse empréstimo, mas se a taxa de juros for menor do que a taxa que você hoje paga no cartão, que provavelmente deve acontecer, vale a pena sim, né? Depende também do tipo de parcelamento que você vai fazer. Então, de repente, se a parcela é um pouco menor, mas lá na frente, no total, você vai acabar pagando mais, e aí já é o contrário, não vale a pena. Então, realmente, você pode procurar, sim, alguma outra linha de empréstimo ou até mesmo esses feirões para renegociar o seu cartão de crédito, porque aí sim você vai entender o quanto você está pagando hoje e com essa negociação ou com esse novo empréstimo, quanto você vai pagar se você fizer essa contratação. A gente tem um minutinho, mas chegou uma pergunta aqui muito legal. Eu só não estou achando o nome de quem enviou. Mas a pessoa falou assim: vale a pena investir mesmo com dívidas pequenas? Eu tenho 2 dívidas pequenas, estou dando conta de pagar. Ou meu foco deve ser 100% em quitar essas dívidas primeiro? É a pessoa que falou, gente, pode sim guardar dinheiro, isso vai depender se está sobrando alguma coisa. Se essa sobrinha está dando lá no seu orçamento, você consegue guardar sim. Se você quiser quitar a sua dívida, aí já é uma outra forma, que aí você vai se libertar praticamente 100% da sua despesa e você vai ter aquela sobra maior ainda, então você vai conseguir investir mais ainda. Mas isso vai depender sim de como é que está a sua dívida hoje, qual é o prazo de parcelamento, porque às vezes o parcelamento, se você quitar a dívida antes, você vai ter essa taxa de juros reduzida, inclusive, então vale a pena você fazer as contas, ver se realmente quitar essa despesa hoje vale mais a pena do que manter ela durante pelo menos um tempo e ter uma sobrinha para poder guardar esse dinheiro. Isso é tudo, né? Leonardo, obrigada. Dicas valiosas, viu? Para pais, filhos, jovens, todas as idades que estão acompanhando o Tribuna Amanhã. Obrigada, viu, meu amigo? De nada, estou aqui à disposição sempre. Obrigado, bom dia a todos. Valeu, Leonardo.